No dia em que meu pai deu ao meu irmão gêmeo um apartamento de luxo avaliado em R$ 850 mil e me entregou uma casa abandonada de 60 anos no interior, eu finalmente entendi algo que passei a vida inteira tentando negar. Eu nunca fui a filha favorita dele. Meu nome é Isabela. E durante 25 anos, eu pensei que ser gêmea significava que Lucas e eu éramos iguais. Mesmo aniversário. Mesma escola. Mesmo dia de formatura. Os mesmos sonhos. Mas dentro da nossa casa, nós nunca fomos tratados da mesma maneira. Quando éramos crianças, todos percebiam. Se Lucas tirava uma nota alta, meu pai comemorava por dias. Esse é o meu filho, ele dizia com orgulho. Mas quando eu chegava em casa com meus prêmios, ele apenas sorria e dizia: bom, continue tentando. Pequenos momentos. Pequenas palavras. Mas as crianças se lembram de tudo. Eu lembro de um Natal em que Lucas ganhou um computador caro porque meu pai disse: ele precisa disso para o futuro. Uma semana depois, quando pedi um notebook mais simples para meus estudos, meu pai respondeu: você sempre dá um jeito. Lucas tem responsabilidades maiores. Naquela época eu não entendia. Mas hoje eu percebo algo. Lucas estava sendo preparado para vencer. Eu estava sendo preparada para aceitar menos. Anos depois, nós dois nos formamos em MBA aos 25 anos. Aquele deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida. Minha mãe chorou quando seguramos nossos diplomas. Por um momento eu acreditei que tudo finalmente mudaria. Achei que meu pai olharia para nós dois e diria: tenho orgulho dos meus filhos. Mas ele olhou para Lucas e disse: você está pronto para construir algo grande. Depois olhou para mim. E falou: você é mais prática, vai saber administrar. Eu sorri. Mas algo dentro de mim se quebrou. Eu não queria uma vida diferente. Eu não queria mais do que Lucas. Eu só queria sentir que eu também importava. Então chegou o dia em que meus pais revelaram como seria a herança. O apartamento era de Lucas. Um lugar lindo na cidade. Moderno. Caro. Um símbolo de sucesso. E para mim? Uma velha fazenda quase 200 quilômetros distante. Uma propriedade que ninguém visitava há anos. As paredes estavam danificadas. O jardim completamente tomado pelo mato. O telhado precisava de reformas. Meu pai colocou os documentos sobre a mesa e disse: Isabela, não olhe isso pelo lado emocional. Lucas pode fazer muito mais com o apartamento. Aquela casa está apenas parada. Eu olhei para ele e perguntei baixinho: então você acha que ele merece um futuro, e eu mereço um problema? A sala ficou em silêncio. Meu pai suspirou. Não faça drama, nem tudo é sobre justiça. Aquela frase doeu mais do que a própria herança. Porque naquele momento eu entendi. Para ele eu não era a filha que merecia uma oportunidade. Eu era a filha que deveria aceitar o que sobrasse. Naquela noite, depois do jantar, sentei sozinha no meu carro em frente à casa dos meus pais. Eu chorei em silêncio. Não porque perdi um apartamento, mas porque percebi que passei minha vida inteira esperando por um amor que talvez nunca chegasse. Na manhã seguinte, peguei o carro e fui em direção à velha fazenda abandonada. Eu pensei que estava indo para o lugar onde perderia tudo. Eu não sabia que estava dirigindo para o lugar onde finalmente encontraria a mim mesma. Na primeira vez que vi a fazenda, quase voltei para trás. Eu tinha imaginado uma casa simples no interior. Algo antigo, mas tranquilo. Um lugar onde eu poderia recomeçar. Mas a realidade era completamente diferente. O portão estava preso por apenas uma dobradiça quebrada. O mato chegava até os meus joelhos. As janelas estavam cobertas de poeira. As paredes de madeira tinham rachaduras. O jardim que um dia pertenceu aos meus avós parecia um lugar que ninguém tocava há décadas. Aquilo não parecia uma casa. Parecia um lugar que o mundo tinha esquecido.
Eu saí do carro e fiquei parado olhando. Por alguns segundos, não consegui me mexer. Então liguei para o meu pai. Ele atendeu depois de alguns toques. Isabela? Aconteceu alguma coisa? Eu olhei para o telhado destruído acima de mim. Pai, você sabia que esse lugar estava assim? Houve um silêncio. Então ele respondeu. Claro que eu sabia. Por isso eu te dei essa casa. Você sempre disse que queria fazer algo diferente. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então você sabia que eu estava recebendo uma casa que ninguém queria? A voz dele ficou impaciente. Isabela, não comece isso de novo. Lucas tem responsabilidades. Ele precisa de algo valioso. Você é criativa. Talvez consiga encontrar alguma coisa para fazer com isso. Encontrar alguma coisa para fazer com isso. Era assim que ele descrevia o meu futuro. Um problema para resolver. Um peso para carregar. Desliguei o telefone e entrei na casa. O cheiro de madeira velha e lembranças esquecidas tomou conta do lugar. Cada cômodo contava uma história. Uma cadeira quebrada. Uma fotografia antiga da família coberta de poeira. Uma cozinha onde ninguém preparava uma refeição há anos. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Não porque a casa estava destruída, mas porque, pela primeira vez, percebi que aquele lugar representava exatamente como minha família me enxergava. Algo que eles não sabiam o que fazer. Algo que tinham deixado para trás. Mas na manhã seguinte, algo mudou. Eu caminhei até o terreno atrás da casa e observei aquela terra. Quase 5 hectares. Intocada. Silenciosa. Cheia de possibilidades. Eu lembrei de algo que meu avô havia me dito quando eu era pequena. As pessoas olham para uma terra vazia e acham que não existe nada ali, mas às vezes aquilo que todos ignoram é justamente aquilo que tem mais potencial. Eu tinha esquecido aquelas palavras. Até aquele momento. Comecei a pesquisar. Que planta poderia crescer naquele solo? Qual cultivo poderia sobreviver ao clima? O que poderia transformar aquela terra esquecida em algo valioso? Depois de semanas estudando, encontrei a lavanda. Uma planta que muitos agricultores ao meu redor ignoravam. As pessoas diziam que eu estava cometendo um erro. Meus vizinhos riam. Lavanda? Aqui? Um homem chegou a dizer. Isabela, você recebeu uma casa quebrada e agora quer plantar flores? Seja realista. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu estivesse cometendo outro erro. Mas pela primeira vez na minha vida, aquela decisão era minha. Sem meu pai. Sem Lucas. Sem ninguém dizendo o que eu podia ou não podia ser. Olhei para aquele campo abandonado e fiz uma promessa. Se ninguém acredita que este lugar tem valor, eu serei a primeira pessoa a acreditar. Seção 3, o ano em que eu quase perdi tudo. As pessoas acham que a parte mais difícil de começar uma fazenda é plantar a primeira semente. Elas estão erradas. A parte mais difícil é continuar quando ninguém acredita que você vai conseguir. Os primeiros meses foram brutais. Eu investi minhas últimas economias em mudas de lavanda, equipamentos de irrigação, ferramentas e materiais. Quase 35 mil reais desapareceram antes mesmo de eu ver a primeira flor nascer. Todas as manhãs, eu acordava antes do nascer do sol. Não porque eu queria, mas porque a fazenda precisava de mim. Eu consertava canos quebrados com minhas próprias mãos. Carregava sacos pesados de terra sozinha. Aprendia tudo através de vídeos, livros e dos meus próprios erros. Não havia funcionários. Não havia investidores. Não havia nenhum familiar perguntando: Isabela, você precisa de ajuda? Às vezes, depois de trabalhar 10 horas debaixo do sol, eu sentava nos velhos degraus de madeira da casa e olhava para minhas mãos. Elas não pareciam as mãos de alguém que tinha acabado de conquistar um MBA. Pareciam as mãos de alguém lutando para sobreviver. Uma noite, minha mãe me ligou.
Isabela, você ainda está fazendo isso mesmo? Eu olhei para o campo escuro pela janela. Sim, mãe. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: Seu pai acha que você está desperdiçando sua vida. Aquelas palavras doeram. Mas eu respondi: Talvez eu esteja desperdiçando minha vida tentando provar meu valor para pessoas que já decidiram que eu iria fracassar. Depois daquela ligação, eu parei de esperar que minha família entendesse. Eu tinha um problema maior. A lavanda. A primeira temporada foi um desastre. Chuvas fortes destruíram parte da plantação. Algumas mudas morreram. Outras cresceram fracas. Depois de meses de trabalho, minha colheita foi muito menor do que eu esperava. Eu me lembro de estar parada no campo, cercada por plantas danificadas. Eu tinha imaginado aquele momento de uma forma diferente. Achei que sentiria orgulho. Mas, em vez disso, senti derrota. Fiz as contas. Dinheiro investido. R$ 35.000. Dinheiro ganho com a primeira pequena colheita. R$ 8.700. Eu tinha perdido mais de R$ 26.000. Naquela noite, sentei na cozinha da fazenda com todas as contas espalhadas sobre a mesa. Pela primeira vez, pensei seriamente em desistir. Talvez meu pai estivesse certo. Talvez Lucas estivesse certo. Talvez eu fosse apenas uma mulher perseguindo um sonho que nunca foi feito para mim. Então percebi algo. Na parede havia uma fotografia antiga dos meus avós, em pé naquela mesma terra. A fazenda era mais nova. Os campos eram diferentes. Mas eles também tinham enfrentado dificuldades. E mesmo assim, continuaram. Toquei a fotografia e sussurrei: Eu não preciso que todos acreditem em mim. Eu só preciso que uma pessoa acredite. E essa pessoa precisava ser eu. Na manhã seguinte, voltei para o campo. Eu não tinha uma fazenda perfeita. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha apoio. Mas ainda tinha algo que ninguém poderia tirar de mim. Um motivo para continuar. E naquele momento, meu fracasso deixou de ser o fim da minha história. Ele se tornou o começo. O segundo ano foi o ano que testou tudo. Minha paciência. Minha confiança. Minha certeza de que eu tinha tomado a decisão certa. Porque a verdade era simples. Um sonho não se torna realidade apenas porque você trabalha duro. Às vezes você trabalha mais do que qualquer outra pessoa. E mesmo assim continua falhando. Depois de perder mais de R$ 26.000 na primeira temporada, eu mudei tudo. Estudei novas técnicas de cultivo. Melhorei o sistema de irrigação. Escolhi variedades de lavanda mais resistentes. Parei de tentar provar que minha família estava errada. Comecei a tentar provar que eu estava certa. Mas a luta continuava. Eu ainda morava naquela velha casa abandonada. Ainda trabalhava sozinha. Ainda calculava cada gasto. Havia noites em que eu abria minha conta bancária e fazia as contas de quantos meses eu ainda conseguiria sobreviver. Alguns dias eu deixava de comprar pequenas coisas porque cada real precisava voltar para a fazenda. Às vezes eu olhava fotos da minha formatura. Eu e Lucas segurando nossos diplomas de MBA. 2 irmãos gêmeos. 2 histórias. 2 futuros completamente diferentes. Ele tinha o apartamento. A vida confortável. O reconhecimento. E eu tinha uma casa antiga, um campo de lavanda e um sonho que ninguém entendia. Então chegou minha primeira colheita de verdade. Dessa vez eu estava preparada. Quando vi o campo inteiro coberto de flores roxas, meus olhos se encheram de lágrimas.
Não porque eu tinha vencido, mas porque eu me lembrei das noites em que quase desisti. Lembrei de quando sentei sozinha naquela cozinha vazia. Lembrei das pessoas dizendo: esse sonho não é realista. Mas dessa vez os números eram diferentes. Minha colheita produziu 86 libras de lavanda seca. As vendas pareciam promissoras. Eu consegui R$ 1.892. Então comecei a calcular os custos. Embalagens, transporte, materiais, água, equipamentos. O total das despesas: R$ 2.460. Minha primeira colheita oficial tinha me dado um prejuízo de R$ 568. Eu fiquei olhando para aqueles números por muito tempo. Depois de tudo, de todo aquele trabalho, eu ainda estava perdendo dinheiro. Naquela noite, sentei sozinha dentro da casa. Sem música. Sem luz. Apenas o silêncio. Abri meu celular e olhei as antigas mensagens da minha família. Ninguém perguntou: você está bem? Ninguém perguntou: você precisa de ajuda? Eu quase desisti. Quase. Mas então olhei pela janela. A lavanda ainda estava lá. A terra ainda estava lá. E eu também. Na manhã seguinte, gravei um vídeo simples. Sem câmera cara. Sem edição profissional. Apenas eu caminhando pelo campo de lavanda durante o pôr do sol. Escrevi uma frase. Há 3 anos, esta terra era considerada sem valor. Hoje, ela é o começo do meu sonho. Postei e esqueci. Até a manhã seguinte. Meu celular estava cheio de notificações. 10.000 visualizações. Depois 100.000. Depois 1.000.000. Em 5 dias, o vídeo alcançou 8,7 milhões de visualizações. Meus seguidores cresceram de 312 para 146 mil. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim começaram a compartilhar minha história. Uma organizadora de casamentos entrou em contato. Uma empresa de cosméticos queria comprar meus produtos de lavanda. Pessoas queriam visitar aquela velha fazenda que todos ignoraram. Pela primeira vez, o mundo enxergou o que minha família nunca enxergou. Não uma fracassada. Não um peso. Mas uma mulher que construiu algo do zero. E então, 3 dias depois, meu celular mostrou uma mensagem de um número que eu não via há quase 2 anos. Lucas. Eu abri a mensagem. Apenas 7 palavras. Precisamos conversar sobre a fazenda. Fiquei olhando para a tela. Porque eu sabia de uma coisa. As pessoas não lembram de você quando tudo está bem. Elas lembram de você quando precisam de algo. A filha que eles subestimaram finalmente era a pessoa para quem eles precisavam voltar. Fiquei olhando para a mensagem de Lucas por quase 10 minutos. Precisamos conversar sobre a fazenda. 3 anos atrás, essa frase teria me deixado nervosa. Eu teria pensado: será que fiz algo errado? Será que finalmente eles estão decepcionados comigo? Será que preciso explicar minhas escolhas novamente? Mas algo tinha mudado. A mulher sentada naquela fazenda não era mais a mesma mulher que chorou dentro do carro depois da reunião da herança. Eu não precisava mais da aprovação da minha família. Respondi apenas uma frase: quando podemos conversar? A resposta chegou rapidamente: amanhã. Na tarde seguinte, vi o carro da minha família entrando pelo caminho da fazenda.
O mesmo caminho onde eu cheguei 3 anos antes me sentindo rejeitada. Meu pai foi o primeiro a sair. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Os olhos dele percorreram toda a propriedade. A casa reformada. Os campos de lavanda. A pequena loja que eu tinha construído na entrada. Os visitantes tirando fotos. O lugar que ele um dia chamou de inútil agora era algo que pessoas viajavam para conhecer. Minha mãe olhou ao redor e sussurrou: Isabela, foi você que fez tudo isso? Eu olhei para ela e respondi calmamente: sim. Não com orgulho. Não com raiva. Apenas com verdade. Então Lucas se aproximou. Ele parecia diferente. Não parecia mais o irmão confiante que recebeu tudo no dia da formatura. Sua voz estava mais baixa. Isabela, precisamos da sua ajuda. Aquelas palavras soaram estranhas. O irmão que um dia disse: você precisa ser realista. O irmão que acreditava que o sucesso só existia na cidade. Eu cruzei os braços. Com o quê? Ele olhou para o chão. Nosso investimento deu errado. Silêncio. Meu pai finalmente falou. Cometemos alguns erros financeiros. Pensamos que tínhamos mais segurança do que realmente tínhamos. Eu olhei para ele. O mesmo homem que disse que eu não era prática. O mesmo homem que deu uma oportunidade para Lucas e me entregou um problema. E agora vocês vieram aqui por causa da fazenda? Ninguém respondeu. Porque eles não precisavam responder. Eu já sabia. A terra que eles ignoraram tinha se tornado valiosa. A filha que eles subestimaram tinha se tornado bem-sucedida. Durante anos eu me perguntei por que meu pai nunca enxergou meu potencial. Por que ele nunca confiou em mim? Por que Lucas sempre recebeu as oportunidades que eu queria? Mas naquele momento eu entendi algo. O maior erro deles não foi me dar aquela casa antiga. O maior erro foi acreditar que aquela casa era tudo que eles estavam me dando. Eles pensaram que estavam me entregando um peso. Mas me deram liberdade. Eles pensaram que estavam me deixando para trás. Mas estavam me empurrando para a vida que eu deveria construir. Meu pai olhou para mim e disse baixinho: Isabela, nós precisamos de você. 3 anos antes, aquelas palavras teriam curado todas as minhas feridas. Mas feridas não desaparecem apenas porque a pessoa que causou a dor finalmente percebe o seu valor. Olhei para os campos de lavanda atrás de mim. Os mesmos campos onde chorei. Os mesmos campos onde quase desisti. E respondi. Passei 3 anos construindo uma vida sem ninguém acreditar em mim. Fiz uma pausa. Antes de decidir se posso ajudar vocês, eu preciso saber uma coisa. Meu pai me olhou confuso. O quê? Olhei diretamente nos olhos dele. Pela primeira vez na minha vida, vocês precisam de mim porque eu sou filha de vocês. Respirei fundo. Ou porque eu finalmente me tornei valiosa. Pela primeira vez em muitos anos. Meu pai não tinha nenhuma resposta.